Boa tarde, meus irmãos. Então vamos dar início à nossa reunião da tarde de hoje, uma reunião especial, vou até dizer histórica, porque ela dá início às comemorações dos 50 anos cinquentenário do Consolador. Então, muita alegria, a gente já sente essa vibração, porque a presença também do mundo espiritual é grande, porque aqui foi fundado no pedido do Dr. Bezerra de Menezes, então nós sentimos toda essa vibração. Então sejam todos bem-vindos, Consolador é mais uma das casas de Jesus e tem suas portas abertas para receber todos aqueles que quiserem participar das nossas reuniões, orar conosco. Eu vou passar a palavra para o Gerson Sestino, a maioria conhece, mas esse é o Gerson, o fundador do Consolador. É uma alegria tê-lo aqui, porque há 50 anos ele deu início ao Consolador. Com a palavra. Temos mais uma pessoa que fundou o Consolador presente, a nossa Sandra Celano, que esteve presente. Nós vamos ler porque a gente fica emocionado, já estou com a idade avançada, eu fico palavra, melhor ler. Achei melhor fazer uma coisa assim. A fundação do Consolador no plano físico. A célula que compõe a estrutura organizada do planeta para a aplicação da doutrina espírita, o nosso núcleo espírita, já se encontrava no plano espiritual antes de se consolidar na crosta terrestre, há meio século. O espírito de Bezerra de Menezes, incumbido de trazer a notícia por via mediúnica, escolhe a discípula Ivone do Amaral Pereira para transmitir as primeiras recomendações. Localizar-se-ia na mesma cidade onde ele vivera maior parte da sua encarnação, na região que se desenvolvera depois de sua partida, localizada junto à orla marítima, encantado local onde os abastados haviam se estabelecido, foco atrativo em que se reuniam aqueles que buscavam atividades relacionadas ao trabalho, ao lazer, com a coorte de prazeres e tentações e as realizações artísticas, esportivas e mundanas, tornando o local mundialmente conhecido. Por sua deslumbrante praia, já descrita pelos primeiros colonizadores e que os indígenas chamavam de Sacopenapan, hoje Copacabana. Contudo, entre os que haviam se fixado ali, estavam também os que traziam o peso das dificuldades, dos desenganos, ao lado de outros sedentos de luz espiritual. Era necessário mais um núcleo de atividades cristãs, porque ali havia corações necessitados de um local onde pudesse desfrutar da paz e receber o fruto da espiritualidade superior, a fim de realizarem tarefas ligadas à sua evolução, formar uma comunidade fraterna cristã subordinada à cúpula do mundo maior. Assim surge entre os homens a entidade jurídica que, iluminada a espiritualidade, dava a médium o nome de Consolador, referindo-se à promessa feita pelo Mestre, encontrada no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 16 a 18, quando Jesus, o governador do planeta, revelou aos seus discípulos: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos,
voltarei para vós. Promessa esta que aguardou 18 séculos para se efetivar, com a vida do missionário Allan Kardec. Seu berço foi a França, do Velho Mundo, sendo em seguida transportada para o Novo Mundo, tão bem narrada pelo espírito Humberto de Campos em um livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, pelo médium Francisco Cândido Xavier. Estamos, pois, comemorando o 50º do novo cristão, inserido nesse bairro, a serviço dele e de todos que o procurarem para serem atendidos ou dele trabalharem a serviço do Cristo. Só nos resta agradecer ao Dr. Bezerra de Menezes e a Ivone Pereira por esta dádiva, completando nesta semana o seu jubileu de ouro. Essas são nossas palavras. Nós estamos aqui, nesta casa, há 50 anos. Nós tivemos toda a programação inicial, junto das pessoas. Pessoalmente, fui eu que recebi a mensagem da dona Ivone Pereira, que muito alegre ela nos deu essa notícia, e hoje completou-se aquilo que foi escrito. Nós estamos funcionando em computador. Fundador e atuante até hoje, desses 50 anos, atuando sem nenhuma interrupção. Parabéns. Então, meus irmãos, vamos agora elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, o Mestre, agradecer ao Pai por tudo quanto nós já recebemos, porque Ele está sempre atento às nossas reais necessidades. Agradecer também por esse momento importante em que recebemos a presença dos amigos aqui, mas muito mais dos irmãos e trabalhadores do plano espiritual, que vem nos trazer esse abraço que nos emociona e que nós pedimos que abençoe a nossa reunião, que ela transcorra em plena paz. Que os conselhos que iremos ouvir agora possam servir de estímulo ao estudo dessa doutrina maravilhosa, que é uma luz em nossas mãos. Que o Divino Mestre abençoe nosso irmão Eduardo Guimarães, que fará o estudo da tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Com a palavra, Eduardo Guimarães. Ok? Som tá bom? Para a transmissão também? Eu acho que está até um pouco alto demais. Quando eu começar a falar, vou ficar gritando. Tem como diminuir um pouquinho o volume? Ok? Meus amigos, que alegria, né? Para cá de vocês, eu acho que só eu que estou alegre. Falei alegria pensando, esperando uma reação. Alegria minha de retornar a essa casa numa data então tão significativa, 50 anos. 50 anos de existência, e talvez ninguém pensasse, a questão de 3 anos atrás, que nós ficaríamos impossibilitados de adentrar esse espaço, né? Quantas vezes chegamos em casa ou saímos do trabalho, naquele dia dissemos, hoje eu não vou. E houveram outros dias em que a gente quis vir e não pôde. Então, essa experiência triste deve ter trazido repercussões afetivas, psicológicas, sociais. Creio mesmo que ainda não se publicaram todos os estudos, todas as obras, filmes. Esperamos nos próximos anos grandes produções envolvendo esse período triste que foi o da Covid-19. O fato é que retornamos, estamos aqui nessa tarde de domingo, e olha que a música, eu esperava uma meia dúzia de pessoas,
né, e a casa cheia nessa proposta de confraternizarmos, de festejar esse ambiente que tem sido referência para muitos de nós ao longo desses 50 anos, uma referência espiritual. As pessoas chegam aqui no Consolador e certamente ninguém lhe pede uma carteirinha para entrar no ambiente, nem um título de adesão. Basta a gente querer entrar com o nosso coração, entrar com as nossas pernas e aqui recebermos todo esse envolvimento que o mundo espiritual faz em nosso favor. Se há emoção por parte do Gerson, emoção nossa, de modo geral, não há como ou porquê não imaginar a emoção daqueles que estão invisíveis. Imaginemos que a casa espírita é essa composição não só de paredes, precisamos delas para nos abrigar, mas a casa espírita é essencial, espiritualmente falando, ela é mais do que isso. Ela é a composição da energia, da vibração, do entusiasmo de vocês e dessa cúpula espiritual que se forma a cada reunião aqui realizada. E hoje, especialmente, esses maiorais do invisível, eles aqui comparecem, ladeando-nos, né? Confraternizando conosco e participando desta festa. Então aqui há duas populações, há duas dimensões, concomitantemente unidas, envolvidas, dirigidas a Jesus, agradecendo esta realização, a comemoração de 50 anos de uma casa espírita. Que Deus nos abençoe, que os bons guias que aqui morejam possam manipular a minha memória, os meus recursos, sobretudo a minha emoção, para que eu deixe com os amigos aqui uma mensagem boa, uma mensagem que vocês, ao retornar para as suas casas, possam levar algo diferente, uma experiência diferente, um momento na alma significativo. E talvez não haveria outra forma de eu fazer isso, senão procurar, através, ainda que seja do verbo que é limitado para retratar as realidades espirituais, mas é o que disponho. E assim, ainda que seja através da fala, da oratória, tentar materializar, adensar para vocês a realidade do mundo espiritual. É como se nós quiséssemos tocá-los com a ponta dos nossos dedos. E é isso que eu vou tentar fazer aqui nesta tarde. Materializar, adensar esta realidade invisível, para que a gente possa sentir o perfume, o aroma, a presença dela. Assim, eu convido os amigos a fazer comigo uma viagem extraordinária. Extraordinário no sentido de ser fora do ordinário. Ela é maravilhosa, porque ela sai do comum, ela sai do humano, ela sai das dimensões do mundo material e aprofunda-se, alonga-se para uma outra dimensão. Então eu convido vocês a que junto comigo façamos uma viagem pelo maravilhoso mundo da mediunidade. Conquanto a doutrina tem uma abordagem muito objetiva a respeito
dos fenômenos mediúnicos, não há como negar que eles nos encantam, nos maravilham. E é esse estupor, é esse vislumbre, é esse encantamento que a mediunidade tem o poder de fazer em nossas vidas, que eu vou tentar, através da palavra, conduzir os nossos companheiros. Eu tenho de pedir a vocês antes o seguinte, que eu vou aqui destilar alguns trabalhos científicos, algumas referências acadêmicas, nomes de escritores, datas, cidades. Mas eu aviso, eu peço a vocês que não se atenham a esses detalhes de registro. Não se importem com o nome que eu falei, com a data que eu disse. Isso não é o mais importante. O mais importante é a mensagem que está por detrás disso. Então, foquemos na mensagem. Não nos atenhamos tanto à questão da obra, da referência, porque vamos confundir tudo. E até porque isso não cai na prova. Vamos, então, nos ater à mensagem. A grande mensagem que o Espiritismo traz em nossas vidas. A grande mensagem que está já insinuada em o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, quando o Espírito de Verdade, assinando aquela pequena página, diz assim: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual grandioso exército que se movimenta ao receber a ordem do seu comando. Espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes estrelas cadentes, vão iluminar o caminho e abrir os olhos aos homens e dizem: homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos juntos de vós. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós. O que eu vou falar é desse esforço, desse denodo, desse empenho que eles vêm fazendo, século após séculos, para mostrar que estão junto de nós. E com a doutrina espírita recebeu a devida informação, a ampliação da informação. Então, o que nós vamos ver por detrás dos dados, das datas, dos nomes, é o grande esforço deles, assim como no nascimento do Consolador, deles mobilizarem médiuns para dizerem que estão presentes em nossas vidas. Vamos viajar. Vamos primeiramente à Inglaterra. Vamos atravessar o Atlântico e vamos em solo inglês, século XIX, e encontrar o grande escritor, um dos mais lidos e famosos romancistas de todos os tempos, chamado Charles Dickens. Charles Dickens, à sua época, lido, sorvido pelas pessoas que precisavam se entreter com alguma coisa. Houve um mundo, queridos, houve uma época em que não havia Pantanal, travessia, o beijo não sei das quantas. As pessoas eram ávidas por literatura. Os escritores se sentiam compromissados com os leitores para municiá-los com histórias, com enredos, com grandes romances, de modo que as pessoas se encantassem, se entretessem com essas histórias.
E Charles Dickens, aceitando a orientação, a insinuação de amigos, se propôs a escrever o seu primeiro romance policial. Isso estamos em 1870. Ele está se propondo a escrever o romance O Mistério de Edwin Drood. Edwin Drood é o mocinho da trama, e cabe a ele, então, desvendar o crime, o mistério. E é esse a essência, o fundamento do primeiro romance policial de Charles Dickens. E a estratégia do autor era publicar mensalmente cada capítulo. Ao longo dos 30 dias, ele escrevia o capítulo e as pessoas já ávidas iam para as bancas para saber o que havia acontecido entre o último e aquele atual capítulo. E ele ia municiando seus leitores com essas fantásticas histórias. Pois bem, ele vai escrevendo seu livro e as pessoas cada vez mais envolvidas, cada vez mais impregnadas pela história de Edwin Drood, quando, para frustração geral, em junho de 1870, Charles Dickens vem a falecer. Morre o escritor, morre o autor, e com ele a sua história. Era uma ficção, era uma criação. Então, ao morrer, gerou uma frustração, um desencanto geral, porque ele, tendo morrido, levou consigo o desenrolar dos próximos capítulos do livro O Mistério de Edwin Drood. Mas, pasmem, esse mundo da mediunidade, eu disse, que é encantado, que é maravilhoso. 2 anos depois, portanto, 1872, já disse, não precisa guardar a data, porque não cai na prova, mas é para efeito de referência. Junho de 1872, esse Charles Dickens, em espírito, atravessa o Atlântico. E aqui na América do Norte, nos Estados Unidos, uma noite, um rapaz de profissão de mecânico, portanto, de poucos recursos literários, esse moço aceita o convite de amigos para participar de uma reunião de fenômenos mediúnicos, que ele nem sabia o que era isso. Ele vai àquela reunião, curioso, porque eram amigos, e lá ele experimenta solavancos, uma espécie de transe, sai de si, fica entorpecido, os seus braços mexem, ele tem reações involuntárias, e isso encafifa, ele fica desnorteado. O que está vendo comigo? Que eu não estou tendo controle sobre o meu corpo. E por conta disso, ele vai à noite seguinte ao mesmo grupo. Ele disse: agora quem quer ir à reunião? Só eu, para saber o que aconteceu comigo. Ele vai à segunda noite. E aquelas sensações começam novamente, solavancos, um sentimento de inchamento, as mãos crescem, né? A cabeça incha, e ele sente aquelas convulsões, e a mão começa a escrever involuntariamente, e a mensagem que vem é o seguinte: eu sou Charles Dickens. E se você aceitar, eu quero terminar o meu romance, O Mistério de Edwin Drood, por você. O moço aceita. E na sequência das próximas semanas, escrevendo ele que é americano, tendo inglês americano, ele versa a obra de Charles Dickens em inglês britânico, mostrando que a influência era de uma entidade que dominava, que versava com o inglês britânico. E escreve, meus queridos, a segunda parte
do romance Mistério de Edendrude, do ponto em que o Dickens encarnado parou, ele começa a escrever novamente sem que tenha lido a primeira parte e conclui o belo romance. A tradução do livro é de Hermínio Corrêa de Miranda, que faz o apelo ao leitor, o desafio, e para quem aqui presente se interessar, o desafio que o Hermínio faz é o seguinte: o leitor começa a ler a obra e que ele seja capaz de dizer qual é o ponto em que Dickens parou enquanto estava encarnado e quando é que ele começa a escrever depois de morto, porque é a mesma coisa. Não há solução de continuidade, não há mudança de caligrafia, não há mudança de ideia. A pessoa desavisada, ela vai lendo como se fosse o mesmo Dickens encarnado, escrevendo quando parte da obra já é desencarnada. Ele já está desencarnado. Então vejamos o esforço. A grande mensagem que está aí por detrás é o esforço desse espírito se aproximar de um mecânico, Thomas P. James, e através dele escrever uma obra simplesmente para reafirmar, para confirmar aquilo que os espíritos, através dos médiuns, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, queria dizer: homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Vamos de novo, queridos, atravessar o Atlântico. Vamos sair sem tontear, vamos agora para a França, século XIX. Nasce a doutrina espírita. É esse século, agora em solo francês, que vamos encontrar o grande romancista Honoré de Balzac, que escreve mais de 10.000 páginas. Eu, na minha santa ignorância, quando não havia ainda me adentrado um pouco, eu pensava que o livro A Comédia Humana era um livro. A Comédia Humana é uma composição de vários romances. São mais de 10.000 páginas divididas em vários romances. Mas isso, de novo, não é importante guardar. Pois Honoré de Balzac queria mostrar que não havia morrido. Ele quer dizer que continua vivo. E um dia, como Dickens, ele atravessa o Atlântico e agora vem para a América do Sul. Se aproxima de Valdo Vieira, o companheiro médium psicógrafo de Chico Xavier, que durante anos nos legou obras importantíssimas. Às vezes, no ambiente espírita, quando eu discipo o nome de Valdo Vieira, as pessoas ficam assim um certo prurido de, porque brigou com o Chico. Queridos, isso é de menos. A questão é a grande obra mediúnica que ele deixou conosco, a sua produção fantástica, e entre elas está esse livro aqui, produzido no ambiente espírita, assinado pelo espírito de Honoré de Balzac. Mas a história de como apareceu esse livro é interessante. Ela é cheia de nuances, ela é cheia de revelações, e eu conheço boa parte porque depois eu fiz amizade com o escritor, o pesquisador desse trabalho, que foi o Osmar Ramos, que esteve aqui no Consolador fazendo uma exposição sobre esse trabalho. Mas o caso todo acontece quando o Balzac, Honoré de Balzac, um sujeito meio baixote, um bigodinho característico, se aproxima por vidência mediúnica Valdo Vieira e seu Valdo, eu gostaria de escrever pelo senhor. E o Valdo disse: por mim não. Comigo não. Eu fico pensando assim, a arrogância do médium. Mas vocês podem imaginar essa cena? O espírito se aproxima e só quer escrever. Comigo não. Vai baixar no outro cavalo. Quase que é isso, né? Vai baixar no outro terreiro. É quase que isso. Não, comigo não, o senhor vai me desculpar.
O Valdo estava terminando o curso de odontologia, começando o curso de medicina, sem tempo para nada, e disse: eu não posso escrever o senhor, seu Valdo. É um pequeno romance. Romance? Eu não quero escrever uma página. Você está dizendo que quer escrever um romance por mim? Não, não e não. Aí, meus amigos, que eu descobri e falo para vocês que o mundo espiritual, esse negócio de fazer fofoca, não é só a gente que faz. O mundo espiritual, pasmem, fazem fofoca. Porque o Valdo se negou a receber o Espírito de Balzac. O Emmanuel, vendo aquela situação toda, vai ao Chico Xavier, que estava em Belo Horizonte, e diz assim: Chico, Balzac está querendo escrever através do Valdo. E é um livro muito importante, Chico. Esse livro tem de nascer, ele tem de aparecer. E o Valdo não quer escrever. Você tem de pedir para ele receber o Espírito de Valdo. Imagina, Emmanuel tem de entrar na negociação para o outro aceitar receber o Espírito. Eu fico pensando, que mundo é esse? Pois os Chicos vêm de Belo Horizonte, chegam pelo meu povo e diz: Valdo, o Emmanuel me disse que Balzac disse, meus queridos, pode dar o nome a isso que eu conheço como fofoca. Que você não está querendo escrever Balzac, que você tem de escrever Valdo. Esse livro, segundo Emmanuel está dizendo, é muito importante. E foi assim, meus amigos, foi assim que Valdo Vieira se propôs a escrever um romance de 325 páginas chamado Cristo Espera por Ti. Cristo Espera por Ti, um romance fictício, ambientado ali na primeira metade do século XIX, e esse romance é escrito no estilo de Balzac, um estilo dificílimo, porque, segundo eu pude entender, Balzac se valia das circunstâncias, do ambiente. Então, se ele visse aquela parede vermelha, ele tentava retratar e descrevia a cena, a Rua 5 de Julho, como ela era, e dentro de uma criatividade, dentro de uma verve, de uma capacidade extraordinária. Pois, nesse estilo, Balzac, através de Valdo Vieira, começa a escrever esse livro, Cristo Espera por Ti. É um livro tão fantástico que, segundo me contou o Osmar, e depois o Romeu Grise, cunhado do Gerson, me confirmou, era uma história assim, tão fantástica, porque ele escrevia o castelo de Carcassonne, na região do Languedoc, na França, que o Valdo suspeitava em alguns momentos de estar enlouquecendo. O médium psicógrafo, às vezes todo mundo quer ser médium, né? Todo mundo quer ser médium, mas é um problemão. Porque durante o transe mediúnico, é muito comum o médium ele vive quase que uma reação esquizofrênica. Porque é a mente de uma outra entidade que está se opondo a dele. Então, por alguns instantes, o fato mediúnico é uma relação em que há dois eus. É o dono do corpo e uma entidade intrometida. Só não é doença porque a coisa não se perpetua. Acaba o transe e a entidade vai embora. Mas isso ele viveu tão intensamente e as cenas descritas eram tão estranhas que ele pensou: nossa, eu estou enlouquecendo, essa entidade está me obsediando. Ela está me fazendo escrever coisas erradas. Foi quando um companheiro que viajava muito foi visitar o Chico. E quando chegou lá, o Valdo estava escrevendo. O Valdo confessou: olha, eu tenho dúvidas com relação a isso. Deixa eu ver. Ele tinha visitado o castelo de Carcassonne. Você não pode escrever porque eu conheci e esse castelo lá existe e é dessa maneira. E foi assim então que veio a nós o livro Cristo Espera por Ti, que nós leríamos sem uma afetação,
sem dar a ele a devida importância, se não fosse, anos depois, estamos agora em Valença, no estado do Rio de Janeiro, e o casal Virgínia e Osmar Ramos, estudante de francês, põe no curso um folder, um papelote, em que deveria ser escrito, e o ganhador ganharia uma bolsa de estudos na Bélgica, custeada totalmente pelo governo belga, durante 4 anos, para aperfeiçoar o francês e a área de atuação que estivesse fazendo. Pois bem, a Virgínia não preenche, é o marido que preenche, o Osmar preenche. Ali com seus dados, coloca na caixinha. E ele, que já era professor de psicologia clínica na UFRJ, começou a brincar com os amigos, com os colegas de departamento, dizendo: olha, o meu mestrado eu fiz aqui na UFRJ, mas o meu doutorado eu vou fazer na Bélgica. Como queria se promover, a dar uma de especial? Não, meu doutorado eu vou fazer no exterior, vou fazer na Bélgica, custeado pelo governo francês, pelo governo belga, então eu vou fazer aqui. Brincava com os colegas, porque a gente sabe que esse negócio de sorteio a gente nunca tira, né? A gente nunca tira, alguém tira eles, não vou tirar. Ele ficou brincando com os colegas. Um dia estava em casa, recebe um telegrama, e no telegrama a informação, a mensagem era: o senhor foi selecionado para o curso na Universidade de Louvain, na Bélgica, custeada pelo governo belga. O senhor foi selecionado pelo sorteio. Ele virou-se para a esposa e com as pessoas que estavam perto, e quem mandou brincar com os colegas? Agora eles é que estão passando a peça para mim. Fizeram esse telegrama para eu pensar que eu fui escolhido. Eles é que estão me aplicando a peça. Tinha uma tia visitando, disse: meu filho, deixa eu ver esse telegrama. Ele passou para a mão dela e disse: Osmar, eu trabalhei no Correios durante muito tempo, meu filho. Esse telegrama é oficial, você está indo para a Bélgica. E foi assim que ele foi para a Bélgica. Chegou, estão cansados? Não. Então tá, então vamos ver às 8 horas da noite como é que vocês estarão. Quando estiver na metade da palestra. Imaginem que ele chega aí na Bélgica, em Louvain. Você quer ventilador? Não, tá bom. E começa a estabelecer contato com uma doutoranda de literatura francesa chamada Antônia, em que a sua tese de doutoramento era um estudo sobre Balzac, Honoré de Balzac. A Antônia queria mostrar que uma peça, que uma página que foi atribuída a Balzac não era de Balzac. Essa era a tese de doutoramento da Antônia. Osmar, em contato com a Antônia, começou a se interessar por esse mundo de Balzac, ler as obras de Balzac, a discutir sobre Balzac com a Antônia, de modo que ele construiu um conhecimento do autor muito superior a qualquer um ou a maioria de nós. E voltou ao Brasil. Depois, nesse estágio, fez doutoramento em psicologia clínica, mas veio com um conhecimento de Balzac muito acima da maioria de nós. Um dia, em Valença, a 3 horas daqui, uma noite chuvosa, uma noite de chuva forte. Quem fazia a palestra no Centro Espírita de Valença era o professor Biratã. E a sua esposa ligou para o Osmar: seu professor Osmar, o senhor não pode me levar ao Centro Espírita? Está chovendo muito. O Biratã está fazendo a palestra e já deve estar acabando, mas está chovendo demais. O senhor não pode me levar? E ele levou a Virgínia. Eu conhecia esse personagem, o professor Biratã, a menina, a esposa dele. E foi o Osmar com a Virgínia apanhar o professor Biratã. Só que ele não saía do centro, e a chuva caindo, os dois decidiram entrar na casa espírita. Entraram,
Mas o Biratã já estava saindo, já tinha terminado a palestra, mas entreteram uma conversinha ali na saída. E aí a gente pode até imaginar, a saída do centro de Jacarepaguá, de Valença, é parecido com essa aqui, a livraria fica na saída. Uma quantidade de livros, dezenas de livros expostos na livraria do Centro Espírita de Valença. Eles estavam saindo e o livreiro, o rapazinho da livraria, vocês vejam como é que todos nós estamos sintonizados, todos nós somos veículos do mundo maior. Vejam vocês, o livreiro, quando olhou para o Osmar, nossa, o intelectual em nossa cidade, professor Osmar, aqui entre nós, professor Osmar, o senhor está indo embora, mas o senhor não vai ir embora da nossa casa sem uma lembrança. Foi no meio de dezenas de livros ali, que ele podia escolher qualquer um, qual que ele pega. Cristo espera por ti, de Honoré de Balzac, e dá ao Osmar. O Osmar pega o livro e me contou, ele me disse, Eduardo, eu achei o título super piegas. Cristo espera por ti. Porque o Osmar, meus amigos, o Gerson conheceu bem, era assim um espírita, mas assim muito crítico. Ele era assim muito objetivo, ele não tinha esse viés mais religioso, ele era muito positivo. Então ele achou que Cristo espera por ti. Balzac escreveria um negócio desse, né? Um título piegas. Eu perguntei a Osmar, por que você mesmo assim se propôs a ler a obra, estudar a obra? Eu disse, porque eu abri o livro e logo na primeira página, e o prefácio, o Espírito dizia assim, perguntando, e o leitor dirá, serei eu mesmo, Balzac, que estou escrevendo? É o que eu vou mostrar. E ele aceitou o desafio. Durante 10 anos, queridos, o Osmar não fez outra coisa senão estudar as 325 páginas do livro Cristo espera por ti. Mandou vir da França a enciclopédia francesa do século XIX. E a esposa ficava do lado dele apontando os possíveis erros do espírito. Olha aqui, ó, o espírito errou. Quando ia ao dicionário, mostrava que a esposa estava certa, que realmente havia uma imprecisão. Mas quando aprofundava a pesquisa, mostrava que a informação do livro é que estava correta. 10 anos, queridos. A partir daí, surgiu uma obra monumental. E nós que vivemos atrás de provas da mediunidade, provas do mundo espiritual, sequer conhecemos esse monumento que não há igual no mundo inteiro, chamado A Arqueologia de um Pastiche, de Osmar Ramos Filho, que trata e faz um estudo de 10 anos sobre essa obra mediúnica de Cristo espera por ti, mostrando que o que Balzac queria era provar, mostrar que ele continuava vivo. Eu não vou me alongar, porque é um tema muito detalhado e, por certo, cansaria vocês. Mas imaginem que Balzac vai à sua obra de 10.000 páginas e traz de lá todos os indícios, todas as evidências que ele estava escrevendo aquele romance Cristo espera por ti. É um trabalho monumental, é um trabalho extraordinário, que mostra como é que o grande romancista francês se aproximou de Valdo Vieira e escreveu uma obra com essa força, com esse teor, com essa capacidade. O livro está aí, à disposição dos companheiros, porque é uma verdadeira revelação. O que há por detrás disso tudo? É o esforço do Espírito de mostrar que continua vivo, que continua conosco. Eles, os Espíritos do Senhor, estão juntos de nós, irmãos a quem amamos. Aqui estamos junto
de vós. Aqui, queridos, já me aproximando do final da nossa exposição, eu não poderia deixar de fazer referência a esse monumento literário que temos em nós, conosco, e certamente esse deve ter aqui na Livraria do Consolador, que é o livro Parnaso de Além Túmulo. Imaginem vocês o Chico, um mineiro que frequentou a escola somente até a 4ª série primária. A partir de um determinado momento, porque o fenômeno mediúnico dele começa em 1927, quando ele tinha 17 anos. De 17 a 1931, o Chico escreve várias páginas, várias mensagens, que, segundo depois ele veio a saber, era o treino que os espíritos faziam para que ele pudesse escrever obras de peso. Então ele fica 4 anos, de 27 a 31, quando então Emmanuel assume a direção da sua mediunidade. Não é todo médium que tem um espírito em prontidão para socorrê-lo, para atendê-lo, para supervisionar a sua faculdade mediúnica. O Chico e outros tantos tinha, no qual o nosso Chico, Emmanuel. Então, Emmanuel funcionava como uma espécie de filtro entre o que as entidades queriam dizer através do Chico, tinha de passar primeiramente pelo ex-tribuno, ex-senador romano. É assim que surge Parnaso. Qual é a ideia de Parnaso? Emmanuel convida 14 poetas e pede a eles que venham, através de Chico Xavier, escrever nos seus estilos, da forma como escreviam quando estavam encarnados, poesias para mostrar que eles continuam vivos escrevendo. Essa é a mensagem de Parnaso. 14 poetas. Emmanuel parece que pretendia inaugurar a mediunidade do Chico com uma obra desse peso, com uma obra tronitruante, com uma obra forte, porque não é todo médium que tem a faculdade de poetizar. Não é todo médium que tem a capacidade mediúnica de escrever com rima e poesia, embora sejam bons médiuns. Mas o Chico tinha essa capacidade. Então esses 14 poetas, através do Chico, psicografam 56 poesias. E é assim que Parnaso de Além Túmulo nasce em 1932. Primeira obra psicografada por Chico Xavier sob o comando de Emmanuel. É uma obra que vocês conhecem, de referência, é uma obra que depois foi ampliada, e aí vem outros tantos poetas mostrar que continuam vivos. O que eles querem dizer? Irmãos, homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós. E o livro é isso. São os poetas supervisionados por Emmanuel. Há histórias, inclusive, em que o poeta escreveu um verso de um jeito e Emmanuel diz, não, muda esse verso porque não está de acordo com a doutrina. Imagina, o poeta mudava a sua obra sob intervenção, sob orientação de Emmanuel. Simplesmente tudo isso para mostrar a gente que a vida continua além da sepultura. Humberto de Campos, já que o Gerson citou, era então presidente da Academia Brasileira de Letras e encarnado, não era espírita. E ele pega o livro Parnaso de Além Túmulo e escreve uma nota, um artigo
no dia 10 de julho de 1932, no jornal Diário da Noite, escreve dizendo assim: tenho eu de confessar, pelo dever de consciência, que fazendo versos pelo senhor Francisco Cândido Xavier, os poetas que dele se servem guardam os mesmos estilos, os mesmos temas, a mesma forma de escrever. Pois então Humberto de Campos dá o aval desta obra, ele como presidente da Academia Brasileira de Letras. No dia 11 de julho, por ter sofrido durante o final do dia a pressão do clero e de autoridades do Rio de Janeiro, o nosso Humberto de Campos escreve uma notícia, um artigo no dia seguinte, um pouco mais, vamos dizer, neutro. Ele que havia dado o aval no dia anterior, deve ter chamado a atenção de autoridades do Rio de Janeiro, principalmente do clero, e no dia seguinte ele publica uma nota dizendo: bom, Parnaso aí está. Vamos ver o que dirão os grandes críticos, já assumindo uma posição em cima do muro, isso em 32, queridos. E em 34, Humberto de Campos desencarna. E em 35 vai surgir a segunda edição de Parnaso. E o que faz Chico? Convida Humberto para fazer o prefácio de Parnaso. O espírito, ele que encarnar deu aval, depois voltou atrás, desencarna e agora do plano espiritual é convidado pelo Chico e por Emmanuel para prefaciar a segunda edição de Parnaso. E escreve um prefácio com o título De Pé os Mortos. Então diz: quem diria que depois de algum tempo eu que vi a primeira edição de Parnaso estaria aqui a convite seu escrevendo o prefácio dessa obra? Pois eu digo, de pé os mortos, porque voltamos para dizer que a vida continua. É isso, queridos. O que as entidades querem dizer é que elas estão aqui, nos abraçando, nos afagando, nos acolhendo, dizendo que a sepultura não guarda ninguém que amamos. A vida é muito maior do que a morte. O amor não termina com a sepultura, não termina com a morte física. Deus aproxima as pessoas para fazê-las se amar. E seria uma estupenda crueldade. Deus seria insano, cruel, se depois que fizesse que essas pessoas se encontrassem e nutrisse, fizesse surgir entre elas um amor profundo, matar uma, eliminar uma e deixar outra viver nesse inferno. Porque há mortes de pessoas nossas que eu tenho certeza que se a vida nos desse a oportunidade de optar, nós preferiríamos ir no lugar da pessoa. Mas não. A pessoa vai e a nós nos cumpre simplesmente aceitar e entender. É nesse momento que o Espiritismo chega e diz que o afastamento é doloroso, sim. A ausência, a falta, a saudade. Você não está vendo mais a pessoa rir, reclamar, às vezes te acariciar, às vezes até falar rude. A gente quer a pessoa de volta. O Espiritismo é essa mensagem, esse favor, essa brisa que perpassa pela nossa face e avisa, reafirma, confirma que a morte não elimina
não nos afasta de ninguém. E nós, nesse negócio de espiritismo, estamos nele mais ou menos por essa época, há 50, 52, 53 anos. Me lembro quando isso tudo começou. Eu tinha 8 aninhos. E até hoje eu tenho certa dificuldade de me ver com 8 anos. Então, quando ao final da palestra, quando tem casais com crianças, em que eu calculo mais ou menos o menino que tem 8 anos, eu pergunto ao pai, que idade tem essa criança? Assim, ele tem 8 anos. Aí eu tento me ver assim, eu era assim nos meus 8 anos, que foi o ano em que a minha mãe veio a falecer de câncer das 2 mamas. Me lembro, trabalhava no Hospital Santa Cruz, em Niterói, e naquele dia, feitos todos os trâmites do enterro, a minha tia-mãe, irmã dela, que cuidava de nós nesse período de doença, ela então finalmente levou eu e minha irmã para despedirmos da nossa mãezinha. Me lembro que ali hoje o hospital faliu, está o prédio lá abandonado, eu quando passo penso, nossa, a história da minha mãe de luta, né, lavadeira aqui desse hospital, foi aqui dentro desse ambiente. Então me lembro com 8 anos, já era trincudinho, a minha tia me levantou no colo e a mamãe assim no caixão, sobre aquela pedra fria. Eu me lembro quando eu reclinei o meu corpo e fui assim em direção para beijar a face fria, branca e já enrijecida da minha mãe, quando 8 aninhos de idade. Foi aí que então eu fui para a casa de Aureliano. Aí, com os meus 8 para 9 anos. 4 anos depois, eu estava, portanto, perto dos meus 13 anos. E foi falar no Aureliano, na minha casa espírita, o grande tribuno e médium excepcional Milton Boechat, conhecido de alguns aqui, que falou nessa casa várias vezes e com quem eu tive uma amizade profunda durante 10 anos. Essa amizade começa nesse dia, quando, sentado assim, como vocês, só que o salão foi mudado, estava em diagonal, e o Milton estava transversalmente sentado em minha direção, e eu ali esperando a palestra começar, e ele sentado. Quando eu olhei em direção a ele, eu vi que ele estava me olhando fixamente, insistentemente. Eu acenei para ele, né? Dei um peloguinho e virei para o outro lado. Mas daqui a pouco, quando eu olhava direito, de novo, né? Quando eu olhei, ele estava olhando para mim. Eu já estava sem graça, você já fica aí, a pessoa está te olhando também. Eu já ficava assim. Fez a palestra extraordinária. Ao final da palestra, eu estava com uma amiga minha, a Thelma Guiar. Peguei na mão dele e disse, Thelma, vamos lá falar com o Milton Boechat? Ela disse, vamos. Quando chegou no meio do salão, o salão é mais comprido, quando chegou no meio do salão, ela tirou a mão de mim e disse, não vou não, tenho vergonha. Gente, adolescente é um ó. Não vou não, Eduardo, tenho vergonha. Pois eu, sozinho, fui em direção à mesa de trabalhos. O Milton estava do lado de cá, conversando com Dona Otávia Seles, uma família que ele conhecia de Taubaté. E eu cheguei do outro lado da mesa,
aquele baixote, cabeludinho, pode parecer mentira. Eu ali ameacei dizendo que queria falar com ele. Mas quando eu apareci, não houve tempo. Você, eu quero falar com você. Eu tenho um recado para você. Saiu de trás da mesa, foi perto de mim. Você estava sentado ali. Eu estava vendo ao teu lado uma senhora corpulenta que afagava o teu rosto, alisava o teu rosto, beijava e ficava olhando para você embevecida. Era uma entidade, a vibração era de mãe, mas eu não sei se ele é avó. Eu acredito que ele achou muito difícil, um garoto de 13 anos, já ter a mãe morta. Eu penso que deve ter acontecido isso na cabeça do médium. Ele ficou assim, será que era mãe? Avó, a vibração era de mãe. E ela te beijava, ela te acariciava, ela ficava afagando seus cabelos. Eu não sei se é avó ou mãe se boixar, deve ser mãe. É minha mãe, Boixá. Ela morreu há alguns anos atrás. Assim, então é isso. Era muito amor. Eu sentia o envolvimento. Ela estava te afagando, te acariciando. E ela estava do teu lado. E ela mandou que eu dissesse a você, para você falar para uma tal, eu não sei se é minha. A outra era extraordinário, queridos. Eu não sei se ela falou se era minha, se é minha, Boixá. Porque minha tia chama-se Durvalina. E o meu tio chamava a irmã de mim. Mas a minha mãe chamava a irmã de minha. Então, dizendo assim, ela está dizendo para você falar para essa tal de minha, que ela não se preocupe com os problemas de casa, porque ela está fazendo o impossível onde está para modificar, melhorar as coisas, porque jamais ela será suficientemente grata pelo que essa minha está fazendo por você ou por tua irmã. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós. É isso que eles fazem. Um esforço enorme. Às vezes não temos sintonia, estamos fora de faixa. Eles fazem de tudo para nos encaminhar, para se mostrarem e dizerem que estão aqui conosco. São essas bênçãos que a gente recebe na casa espírita, queridos. Foi isso que nós não podemos viver durante esses 2 anos, através das transmissões virtuais, que foi possível fazer. Mas nada como estar aqui presente. Nada como sentir esse abraço, nada como percebê-los passando pelas cadeiras e fazendo como minha mãe, beijando, afagando, alisando os nossos cabelos. E desde então, queridos, eu fiquei pensando comigo, minha mãe, eu chego em casa, eu não a vejo, mas ela também vai onde eu estou. Isso é uma beleza, né? Imagina a mãe que às vezes está em casa, não pode cuidar do filho, não pode ir lá, não. Ela vai onde eu estiver. Eu fiquei me sentindo próxima. A minha mãe cuida de mim em todo lugar que eu esteja. E é isso que a doutrina nos traz. É essa grande mensagem que ela deixa com todos nós, irmãos a quem amamos. Aqui estamos junto de vós. Alguns meses depois, eu vinha fazer uma palestra sobre Gésio Gonçalves, um poeta que eu gosto muito. E o Gésio teve uma experiência, foi um leproso, teve uma experiência muito difícil, e era ateu, durante um tempo,
e depois, através da insistência da sua esposa, que se manifesta no sepultamento. Ela está sendo enterrada e ela vem através de uma médium, depois de anos e anos de insistência com o marido para que ele se rendesse ao espiritismo. Ela, depois de morta, vem através dessa médium e diz: Jesus, meu amor, Jesus, meu marido querido, vem para o espiritismo, vem para Jesus, meu querido. Passaria ainda um tempinho e Jesus, então, um dia, finalmente viria a conhecer a doutrina espírita. Pois eu, estudando sobre Jesus Gonçalves, deparei-me com esse soneto de Jesus, e que vocês haverão de entender porque eu gostei tanto dele e com o qual eu termino esses comentários. Partiste para o último recanto. Mentira a mim parece a verdade. Passaste a residir no campo santo, e eu que fiquei na soledade. Partiste no verdor da mocidade, deixando-me já trôpego e sem canto. Em teu lugar ficou de uma saudade, a recordar-me quem recordo tanto. Tão boa foste que quiseste provar, que nem depois de morta no rápido transporte, falaste-me da doce paz celeste. Pude eu pensar então desde a partida, vou precisar de ti depois da morte, mais que precisei durante a vida. Muita paz. Então, meus irmãos, vamos encerrar a nossa reunião, agradecendo por tudo que nós recebemos, por todas essas vibrações, e principalmente pela presença dos mensageiros, que vieram todos nos abraçar, nos deixando essas emoções, trabalhadores que já passaram conosco no plano físico e agora no plano espiritual, que aqui estão, abraçando a cada um de nós. Agradecemos e rogamos. Abençoe para que o nosso Consolador continue assim, com essa força, com essa dedicação, dos exemplos que nós temos do Gerson, o fundador ativo, que nos traz esse estímulo, e nós teremos muito a que fazer para dar continuidade. Obrigado, Senhor, que nós possamos fazer assim, cumprir com essa missão, e nós sabemos que não é por acaso, todos nós nos comprometemos no mundo espiritual. E assim seja, graças a Deus. Só um minutinho antes da gente encerrar, como trabalhadora da casa, em nome também dos frequentadores, que é essa comunidade que está aqui ajudando a gente a estar de portas abertas, a casa oferece para o Gerson, o nosso diretor de doutrina e fundador, uma lembrancinha. Também a gente oferece uma outra lembrancinha para o José Corni, que é o nosso presidente, que vem aí trabalhando com afinco para quem e claramente para o nosso querido palestrante. Oba!